pontos mais altos dos picos nevados onde há a captação de água. E depois descem tirando todo tipo de sujeira acumulada. O sistema de irrigação, que existe há centenas de anos, foi incrementado ao longo do tempo e hoje possui até represas para armazenar a água. Por onde ela desce sempre dá espetáculo. Há muitas cachoeiras ao longo do nosso caminho. Paradas como esta são momentos de descanso, importantes numa cavalgada tão longa. Entre subidas e descidas, passamos por diferentes povoados. E temos a chance de conhecer um pouco do patrimônio cultural de cada um deles. Em Lari encontramos a maior e mais bonita das 21 igrejas construídas pelos espanhóis nessa região do Peru. De arquitetura barroca, ela é considerada a Catedral do Colca. Foi destruída por um terremoto em 1784 e levou 100 anos para ser reerguida. As construções coloniais e as paisagens que encontramos durante a cavalgada nos surpreendem a todo momento. O escritor peruano Mário Vargas Llosa batizou o Vale do Colca de Vale das Maravilhas. À medida em que avançamos com os cavalos, é possível compreender melhor todo esse deslumbramento. A aridez da terra e das montanhas dá uma beleza distinta à paisagem. Aqui nesse ponto, termina o vale onde ficam os povoados. Logo ali adiante, já podemos ver o Cânion do Colca, que tem uma fenda impressionante. É o cânion mais profundo do planeta, que chega a ter 3.400 metros de altitude no ponto extremo, mais que o dobro do Grand Canyon nos Estados Unidos. Formado há cerca de 50 milhões de anos, o Cânion do Colca é resultado de vários fatores: o crescimento da Cordilheira dos Andes, a atividade vulcânica e o processo erosivo provocado pelo rio. A cavalo, conseguimos chegar bem perto do cânion. Daqui é possível ver uma cachoeira belíssima que despenca de uma altura de mais de 200 metros. Quando o vento está muito forte, a água não consegue chegar lá embaixo, se dispersa pelo meio do caminho. Nosso segundo dia de cavalgada termina nesse acampamento. Hora de pôr os cavalos para descansar e montar as barracas. Mas o vento dificulta o trabalho. Nossa, tá difícil aqui com muito vento, viu? Nossa senhora. Mas tudo bem, a gente vai passar bem hoje à noite. Troca esse. Vai levar o dobro do tempo? Um pouquinho mais. O triplo. Fernando e Henrique são nossa equipe de apoio. Sem eles, que vieram na frente para montar toda essa estrutura, não haveria acampamento. Tá muito difícil de montar a barraca aí com vento? Tá bastante. A noite chega e a temperatura cai rapidamente. A variação térmica no Vale do Colca é muito grande num mesmo dia. Essa diferença pode passar de 30 graus. Muito frio aí, Paulo? Tá frio. Preparando para sair do frio aí. Enquanto nosso cozinheiro prepara a comida, esperamos ao redor da fogueira. É o melhor lugar para espantar o frio. Bom, a janta estava boa, o papo também, mas já está um pouco tarde e a gente precisa descansar. Então, com licença, boa noite. Depois de uma noite gelada, com temperatura abaixo de zero, já estamos prontos para uma nova cavalgada. O desafio: subir esta montanha. Lá no alto há uma fortaleza pré-inca. O primeiro obstáculo é um riacho. Uma travessia fácil perto do que nos espera pela frente. A trilha que leva para o alto é estreita e precisa ser vencida sem pressa. São 7 quilômetros de subida. O passo dos cavalos fica mais lento. Melhor assim, temos mais tempo para apreciar a vista belíssima do vale. Aqui as pedras criaram uma moldura natural, uma passagem que leva ao paraíso. Lá embaixo é possível ver o nosso acampamento. Agora já não dá mais. Até o que é grande fica pequeno quando comparado à imensidão do vale. Depois de 1 hora de cavalgada, temos a primeira vista da fortaleza de Chimpa.
Desse ponto em diante, não é possível continuar a cavalo. Descemos e seguimos a pé. Ainda temos mais uma subida. O trecho de escadaria não é longo. Mesmo assim, cansa por causa da altitude em que estamos, mais de 4.000 metros acima do nível do mar. A entrada da fortaleza é por uma passagem muito estreita. Valeu a pena o esforço para chegar aqui. Historiadores acreditam que a fortaleza foi construída pelo povo Coiagua há pelo menos 800 anos. As muralhas são perfeitas, têm mais de 1 metro de largura. Outra curiosidade são estes desenhos esculpidos na pedra. Parecem uma maquete da edificação. Ao chegar aqui no alto, a gente fica maravilhado e ao mesmo tempo intrigado com essa construção. A pergunta que se faz é: como um povo que viveu aqui há tanto tempo conseguiu erguer essas muralhas num lugar tão alto? E por que razão? O que dá para deduzir pela visão privilegiada do vale é que essa fortaleza era estratégica em termos de defesa. Daqui era possível ver a aproximação de qualquer inimigo. Estes abrigos de pedra eram usados para guardar armas. Nossa guia diz que, além de armamentos, também foi encontrada comida na fortaleza. Provisões para quem tinha que tomar conta do forte. A fortaleza de Chimpa também teria sido usada para cerimônias e rituais. O sítio arqueológico foi restaurado, mas muito do que originalmente existia aqui permanece intacto há centenas de anos. Todo soberano tem privilégios em qualquer reino ou império. Não era diferente com os povos que viveram nessa região. Esta poltrona aqui, por exemplo, era a exclusividade do rei. Ela não é muito confortável por ser de pedra, mas aqui ele podia se reunir diante dos súditos e ainda tinha uma vista ampla das montanhas. Mas o visual que mais impressiona é deste mirante. Ele fica de frente para o cânion. Lá embaixo, o rio Colca. Tudo aqui de cima é espetacular. A sensação de subir ao topo dessa montanha, chegar até essa fortaleza é de grande conquista? Sim, o objetivo atingido, uma experiência única chegar num lugar como esse, onde praticamente ninguém vem, diferente de outros lugares como Machu Picchu, onde milhares de pessoas vão diariamente. Aqui, como você viu, só temos nós, um lugar tão maravilhoso como esse. No silêncio da montanha, as pedras testemunham a admiração do homem. Estar aqui é uma bênção da natureza. O povo peruano trabalha muito, mas também se diverte. Na hora da festa de santo, até o repórter do Terra da Gente entra na dança. Surpresas na pequena vila e também nas grandes montanhas. Da terra brotam jatos de água fervente. É o espetáculo dos geysers, com seus vapores de aquecimento vulcânico. Voltamos depois do intervalo. Até já! A todo instante, o Vale do Colca nos surpreende. Às vezes, parece que estamos no cenário de um filme. Mas no faroeste peruano não há lugar para duelos nem clima de tristeza. O povo aqui é muito animado. Vestidos com trajes típicos, moradores de Madrigal seguem em procissão pelas ruas do povoado. A festa, que ocorre todo ano em setembro, é em devoção ao Senhor de Huanca, um santo milagroso que, segundo a crença deles, teria aparecido sobre uma rocha. A festa começa na rua e continua numa casa da comunidade onde todos se reúnem para comer e beber. Eles são muito simpáticos e hospitaleiros. O convite para a gente participar da festa significa também provar tudo o que nos oferecem. Essa bebida que ele me ofereceu se chama chicha e é muito apreciada pelos moradores aqui da região do Vale do Colca. É um fermentado de cevada e milho. E como que é feito?
como é feito? 3 días. Willy explica que a bebida fermenta durante 3 dias em grandes tachos e está pronta para beber. Para tomar depois. Vou provar então. É diferente de tudo que eu já tomei. Gosto bem forte, né? Sim. É gostoso. O papo está bom, mas é hora de um brinde. Salud! Salud, salud. Já enturmados, entramos na festa para conferir como é a diversão por aqui. Encontramos mulheres vestidas com roupas muito coloridas e uma banda bem afinada. Quando a gente menos espera, vem o convite para dançar. A minha vez também chega. E quando percebemos, todos no grupo estão no meio da roda, nem os guias escaparam. Os anfitriões da festa estão animados. Eles carregam na cabeça chapéus cheios de dinheiro. São doações feitas pelas pessoas da comunidade. E o que vocês fazem com esse dinheiro? Efraim, que é organizador da festa, diz que as doações são usadas para restaurar a igreja do povoado e também investir em outras benfeitorias para a comunidade. Então vou deixar uma contribuição para vocês aqui. 20 soles. Tá bem? Thank you. Graças. Se pudéssemos, ficaríamos mais tempo. Mas a estrada nos espera. A noite chega e ainda estamos pelo caminho. No dia seguinte, já descansados, é hora de partir para outra montaria. Saímos do povoado de Pintiolo para o último percurso da nossa cavalgada. Mais uma vez, é morro acima. Hoje nosso destino é o Walca Walca, aquela montanha. Nós vamos num geyser, tem lá a 4.200 metros. É o nosso desafio hoje. O Walca Walca está a 6.000 metros acima do nível do mar e é uma montanha sagrada para quem vive no Vale do Colca. No caminho encontramos aves e cavalos selvagens, animais e belas paisagens. Nesse passeio, a natureza dá espetáculo. Daqui de cima a gente tem uma vista muito bonita dos picos nevados da Cordilheira dos Andes do outro lado do Vale do Colca. Uma dessas montanhas é particularmente importante porque é onde nasce o rio Amazonas. Trata-se do Monte Misme. É aquele lá no fundo, com o pico todo coberto de neve. Ele está a 5.900 metros de altitude e serve como um divisor de águas. Os rios que descem para o lado de lá da montanha desaguam no Oceano Atlântico. Os que vêm para este lado vão para o Oceano Pacífico. As montanhas testemunham o nosso esforço para chegar ao destino. Cruzamos riachos e descemos vales numa cavalgada tranquila, mas que também está sujeita a imprevistos. Ai, coitada. Por sorte, Marie não se machucou, foi só um susto. Esta é a parte mais complicada do nosso trajeto. Temos que descer dos cavalos para a travessia de um rio cheio de pedras. Custa um pouco, mas vencemos o desafio. Daí para frente, mais nenhuma dificuldade. Depois de 3 horas e meia de cavalgada, finalmente alcançamos nosso objetivo. Valeu a pena o esforço. Olha só por quê. O geyser, lá embaixo, o vapor d'água, sai bem do meio do vale, o que torna a vista ainda mais bonita. Para eu que nunca tinha visto um geyser de perto, é uma experiência única. Agora a gente vai chegar mais perto para poder admirar a beleza dessa água que sai do meio da terra. Um pouco complicado para ir até lá, mas a gente chega lá. Depois de descer a trilha, ficamos frente a frente com o geyser. O jato d'água, que se transforma em vapor ao entrar em contato com o ar mais frio, não para. Brota de diferentes pontos no meio da pedra.
A água sai de cavidades profundas e esquenta por causa das rochas e lavas vulcânicas a altas temperaturas. Além de muito quente, essa água é sulfurosa, porque ela vem debaixo da terra e contém muito enxofre. A gente percebe isso pelo cheiro muito forte. E não dá para chegar muito perto, porque quanto mais perto, mais você sente no nariz. Impressionante o barulho que faz. Ali de cima a gente achava que era a correnteza da água que desce da montanha, mas não, na verdade é do vapor de água que sai lá de baixo com uma força muito grande. A erupção natural lança a água a uma altura de mais de 20 metros e cobre o vale com uma nuvem de fumaça. Después de 1995, que se dio la erupción del volcán Sabancaya. Wilber diz que este geyser é recente. Apareceu depois da erupção do vulcão Sabancaya, ocorrida em 1995. A observar más esto de los geysers y las emanaciones de gases y agua caliente. A atividade vulcânica fez aparecer mais fendas na montanha. Nosso guia nos leva a outro geyser com características diferentes do primeiro que visitamos. Neste aqui, a água fervendo se mistura à cinza que sai do meio da terra. Dá até um certo receio de chegar muito perto por causa da possibilidade de se queimar. É como se fosse um pequeno vulcão. Além desse jato principal, há outros buracos menores de onde a água fervendo brota o tempo inteiro, olha só. E aqui mais adiante, olha que interessante, uma abertura bem maior, é como se fosse um caldeirão. Água fervendo e cinza, muita cinza. Vou colocar a mão na água só para sentir a temperatura. Nossa, a gente consegue encostar, mas não dá para ficar com ela muito tempo, senão queima. Deve estar uns 80, 100 graus de temperatura. Essa cinza tem poder medicinal? As pessoas dos povoados, especialmente as mulheres, acreditam que sim, diz nosso guia. Elas pegam as cinzas e passam no rosto para curar a acne. Espalhando assim? Assim, lo ponen assim, não? Como uma mascarilla. Esse privilégio é só para quem tem espírito aventureiro. Já podemos dizer que fazemos parte desse grupo. Em 4 dias de cavalgada pelo Vale do Colca, vivemos experiências que nos transformaram profundamente. Mergulhamos num passado precioso. Aprendemos muito sobre a cultura e os costumes de quem mora aqui. E descobrimos por que este lugar é sagrado.